Começamos mais uma live da UMP de Sucupira. Vamos esperar o pessoal entrar na live para a gente poder dar início a mais uma live da nossa UMP Sucupira. Hoje o tema é bem legal. Hoje o tema é consciência após a morte. Vai ser com o nosso reverendo Fábio Silva. Então, vamos esperar mais um pouco. O pessoal está entrando. Para a gente começar mais uma UMP, live da UMP de Sucupira. E hoje está com um gostinho especial, a UMP Sucupira. Estamos celebrando hoje também. Apesar de estarmos há mais de 80 dias em quarentena, né? Percebemos que está havendo um decréscimo na curva, apesar da quantidade de mortes, de contaminados, mas está havendo um decréscimo. Então, isso é importante, né? Então, significa que estamos próximo desse fim dessa quarentena e desse isolamento social, né? Algumas atividades já estão voltando, à sua normalidade, né? Aqui no estado. É como se estivesse havendo um afrouxamento dessa quarentena. Já que, assim, no começo eram 100 entradas em leito de UTI. Eu vi a reportagem essa semana, creio que na quarta-feira, eles anunciaram que houve zero procura em leito de UTI de um dia para o outro. Então, assim, isso é bem importante a gente tá falando, porque significa que, graças a Deus, estamos passando por isso e estamos passando bem, né? E, infelizmente, apesar das perdas que estamos tendo, mas Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas. E a gente só tem que realmente entregar, né? Deus ensina que a gente deve sim aceitar a morte, certo? Que a gente tem que ter uma maturidade espiritual para isso. É difícil de aceitar, mas a gente aprende, né? São coisas que são aprendíveis, por assim dizer. Então, para começo de conversa, vamos abrir as nossas Bíblias. Pegue aí sua Bíblia. Vamos abrir lá no finalzinho do Novo Testamento, em 2 Pedro. É bem difícil de encontrar, mas vamos lá, estou esperando. Pegue aí sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, certo? Capítulo 3, do versículo 14 até o 18. 2 Pedro, capítulo 3, fica lá no Novo Testamento, já terminando a Bíblia, naquelas últimas páginas. 2 Pedro 3, versículo do 14 até o 18, certo? Todos encontraram? Quem encontrou, faz um sinalzinho assim de ok, bota um amém, para a gente fazer essa leitura. Só são alguns versículos. Outra coisa, olá pessoal que está entrando, né? Eu me chamo Hélida Rafisa, não me apresentei, sou sou membro da UMP Sucupira, da Igreja Presbiteriana de Sucupira. Vamos lá, acredito que o pessoal já está conseguindo achar lá 2 Pedro. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Né? Esse trecho, versículo 14 até o 18, esse trecho ele fala o seguinte, que nós como cristãos que somos, devemos esperar esperar no Senhor e estudar as Escrituras e crescer com Cristo. Ou seja, são instruções. É bem legal esse texto. Vamos lá. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, ele instrui justamente para a gente ter cautela. E essa cautela, ela vem através justamente do estudo da palavra. Então, hoje o assunto que vamos abordar é bem legal. É sobre essa questão da consciência após a morte, né? Será que temos consciência após morrermos? Como é que funciona? Né? O que a Escritura tem a dizer sobre esse assunto? Então, o pastor Fábio, ele vai nos conduzir para falar sobre esse assunto. Mas antes, vamos cantar alguns louvores. E antes de cantar os louvores, eu queria dizer que nossa amada amiga Lídia, membro também da nossa MP, hoje está completando seu mais um novo aniversário, né, Lídia? Que Deus abençoe muito você. Eu só tenho, assim, a agradecer a Deus por ter conhecido você, viu? Sou muito grata a Deus por conhecer você, porque você é uma pessoa muito gente boa, maravilhosa, sabe? E eu pedi a ela para sugerir uma canção. Você gostaria que eu cantasse alguma coisa? E ela me sugeriu. Então eu vou cantar, certo? E nós vamos cantar juntos, né? E cantando e pensando justamente em gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela nossa vida, pela vida de Lídia, pela vida de todos, né? E hoje, em especial, pela de Lídia, por estar completando mais um ano, né? E que Deus esteja renovando suas forças, Lídia. Eu só te desejo felicidade plena, feito eu te disse hoje mais cedo. E com certeza, quando passar isso tudinho, viu, moça? Trate de fazer um bolo bem gostoso para a gente cantar um parabéns. E lembre, viu? Eu posso levar o Guaraná para a gente dividir. Tem problema nenhum. Mas vamos lá, a música que ela sugeriu. Ah, sim, e Gabi, ela tá fazendo gastronomia, então as comidas dela são maravilhosas. Então a gente tem que realmente pedir o bolo de Gabi, né, Gabi? É Gabi, é Lídia, enfim. Todo mundo chama de um jeito. Mas vamos lá. Ela pediu para eu cantar essa música. Eu também gosto dela bastante. É muito linda. Ela tem uma letra maravilhosa. Ela tem uma letra que fala justamente sobre a questão da entrega, né? Sobre Deus renovar toda a nossa vida. Ou seja, quando finalmente a gente decide decide por Cristo, né? Caminhar os caminhos de Cristo, né? Estudar a palavra. Então ele fala sobre justamente o renova-me, né? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero mais ser igual. Então, assim, a ideia dessa canção é justamente da gente tirar todo aquele pensamento de que é impuro, que é impróprio, e nos tornarmos verdadeiros cristãos, certo? Os verdadeiros cristãos que devemos ser, né? Apesar de sermos falhos, então é um apelo para que a gente possa, para que Deus possa estar nos conduzindo nessa questão do renovo do nosso ser, do renovo dos nossos atos. Ou seja, uma vez com Cristo, já não somos mais iguais. Nós somos totalmente diferentes, porque temos Ele em nossa vida, certo? Ah, o MP de Socorro está aqui. Prazer, Tiago. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos cantar? Vamos louvar? Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus.
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Renova-me. Amém. Parabéns, Lídia. Parabéns, Gabi. Cada um que chama de um jeito, mas chama de Gabi, de Gabs. Lídia. Que Deus te abençoe, minha amiga. É um prazer imenso te conhecer e ter você na minha vida, viu? Um cheiro bem grande. Vamos cantar mais uma? Olha, Carlos. Carlos lá do Jardim São Paulo. Tudo bom, Carlos? Prazer te rever aqui, hein? Olha como é que tu estás. Sandrelli entrou agora. Seja bem-vinda, né? É Gabi que está fazendo aniversário, a namorada de Breno, do nosso diácono Breno, nosso presidente. Meu presidente, alô, Breno. Breno Pedro, ele é o nosso diácono e nosso presidente, então é o namorado dela. Ô, Sandrelli. Prazer revê-la, viu? Ó, vamos cantar mais uma? Uma bem legal. Glória para sempre. Vamos lá? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Essa música é bem legal e ela lembra muito da minha infância, né? Minha infância foi bem musical. Minha família se reunia e são 23 netos, né? Na família da minha mãe.
E a gente cantava muito essas músicas. Então, só me remete à minha infância na casa dos meus avós. E com certeza, né, cada um que ouve essa música, com certeza, deve ter uma memória musical bem legal para ela. Vamos cantar novamente? Passar mais uma vez? Vamos lá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os velhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Então, após esses louvores, vamos chamar o nosso reverendo Fábio, que ele vai estar falando justamente sobre a consciência cristã, certo? Deixa eu chamar aqui o reverendo. Vamos lá. Aceite meu convite. Deixa eu ver aqui. Estamos aguardando ele entrar. Olá, reverendo. Tudo certo? Graça e paz, irmã. Aqui a minha internet estava com a transmissão atrasada. Aí quando você fez o convite, parou, deu uma travada. E aí eu perdi o que você falou. Mas eu sei já o que você falou, o seu tema. Falei do tema. Ciência após a morte. Amém. Mas vamos lá. Primeiro eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui no grupo, né? Tem o Ayrton de Matriz da Luz, tem o Carlos de São Paulo, que você já falou, tem o Tiago de Socorro, então todo mundo que está aí junto com a gente aqui de Sucupira, sejam bem-vindos em nome de Jesus, graça e paz a todos. E vamos lá para o tema. Posso começar? Fique à vontade, hein? Então eu quero convidar o pessoal a abrir suas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 23. Filipenses 1, 23. Quem tiver com Bíblia aí, dê o amém, ou então dê a mãozinha assim, como a Elida disse aí, para acompanhar. Filipenses 1, 23 diz assim: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa mocidade, aqui representada pela nossa irmã Hélida, e nós te agradecemos, ó Deus, por esse canal, por esse privilégio de nós podermos estar compartilhando a tua palavra, de poder, ó Pai, estar contribuindo com o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento de cada um dos irmãos, tanto dos que estão assistindo agora como os que assistirão posteriormente.
e que, ó Pai, esse conhecimento da Tua palavra, ó Pai, ache guarida em nossos corações e nós possamos estar sendo amadurecidos para o Teu louvor, ó Deus. Nós assim, ó Pai, te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu queria só compartilhar aqui um pouco que esse tema completou um mês hoje que o presidente da nossa OMP, Breno, propôs. Né? Então, ele chegou para mim numa conversa de WhatsApp e, pastor, teria como a gente fazer um debate sobre consciência pós-morte? E aí, eu acho que tem mais de um mês. O que completou um mês foi justamente que eu fiz um Zoom, só eu e ele, porque ninguém entrou, né? Então ficou eu e Breno sozinho. Sono, não? É o quê? Foi no dia que eu dormi, não? Foi. No dia 7 de maio ficou só eu e Breno no Zoom, às 9h30 da noite. Então a gente conversou, né, bem à vontade, bem tranquilamente, só eu e ele, né? Mas aí eu disse a ele, Breno, olha, o debate foi frustrado, né? Mas isso não impede de a gente trabalhar em outro momento, de outra forma, né? Então a gente acabou caindo aqui nessa situação de live, né? Mas a ideia inicial do presidente era uma teleconferência no Zoom, todo mundo participando ao mesmo tempo, né, e trocando perguntas, né, a gente tentando responder para trabalhar essa questão. Mas, antes de a gente falar propriamente da consciência pós-morte, eu queria chamar a atenção aí para o contexto de Paulo. Paulo, ele, ao falar isso que nós acabamos de ler aí, que é incomparável melhor estar com Cristo, né? Ele está numa situação de prisão. E há uma discussão teológica, né, de onde ele estava preso. A gente pode encontrar 3 situações no livro de Atos de prisão de Paulo. Uma primeira situação, a gente vê lá no capítulo 19 de Atos, que Paulo esteve preso em Éfeso. Uma outra situação, a gente pode ver lá nos capítulos, entre os capítulos 23 e capítulo 26, que ele esteve preso em Cesareia. E a gente pode ver lá no capítulo 28 de Atos que Paulo esteve preso em Roma. Então há um debate ainda no meio teológico de onde ele estaria, tá certo? Onde estaria preso. Mas a gente pode observar, a partir de alguns textos, que Paulo provavelmente, quando escreveu esse texto que nós acabamos de ler, Paulo provavelmente ele estava em Roma. Ele estava preso em Roma porque a gente vai ver, por exemplo, que o verso 13 do mesmo capítulo, aí, o capítulo 1, fala da guarda pretoriana. E, além disso, a gente pode encontrar lá no verso 22, já no finalzinho da carta, capítulo 4, que Paulo ele estava... ele sauda o pessoal da casa de César. Né? Então, todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Né? Então, são evidências que talvez confirme que ele estava preso em Roma, tá certo? Mas, independente de onde Paulo estava, eu queria chamar a atenção que, quando ele escreve isso, ele está falando não só da situação em que ele se encontra como preso, mas Paulo também ele está trazendo aí um dilema. Ele talvez vá morrer, seja condenado à morte. O que é melhor? Ser liberto e permanecer aqui na terra, trabalhando para o Senhor e para a igreja, ou morrer e ir ao encontro de Cristo? Então, esse é o dilema que Paulo fala. E esse dilema a gente vê aí 2 versículos antes. A gente leu o versículo 23, mas se a gente subir aí para o versículo 21, a gente vai ver aí um versículo célebre, né? Que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu alguma coisa, né? Verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo está falando aí da necessidade. Como seria, incomparavelmente melhor estar na presença de Cristo. Mas e agora? Por amor, pela vossa causa, como diz aí no verso 24, pelo amor à causa de Cristo, a igreja de Cristo,
ele vê que seria muito melhor se ele permanecesse para ajudar a igreja, né, na proclamação do evangelho. Né? Então, esse é o dilema de Paulo. Né? E aí, a gente também, aí, depois de ver esse contexto de Paulo, a gente vai observar também aí a questão, aí, voltando para a questão da morte em si, né? A gente vai ver aí que Paulo ele fala do status, de uma certa forma. E esse status a gente pode observar na questão de que a morte, ela é considerada nas Escrituras como inimiga e também considerada terror. O capítulo 15 do 1 Coríntios fala dela como inimiga. Né? Ó morte, onde estás, ó morte? A tua vitória, né? Aquele texto também que a gente conhece. Então, a lei diz que ela é inimiga e é o último inimigo a ser vencido pela igreja. E fala também ela como um terror. A gente pode ver isso lá em Hebreus 2, capítulo 15. A morte é um terror e, de fato, né? Ninguém vê a morte com bons olhos. E quando se trata da própria morte, ninguém quer morrer. Né? E quando se trata da morte dos outros, é um terror por causa da perda que a gente tem. Né? Mas é interessante a gente parar e observar que esse status de terror, ela deixa de existir na vida do crente. Porque a morte, ela foi abolida. No caso aí, nós estamos falando da morte física. Porque, como pecadores, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos uma morte terrível. E aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou por essa morte terrível em nosso lugar. O Senhor, ele não só passou por nós, mas ele suportou a ira de Deus que era para cada um de nós. Então, o status de morte como algo terrível, né, pela palavra de Deus foi abolido para nós. Só para contribuir aí com Jaziel. Jaziel, para mim aqui está normal, acho que para a Hélida também. Né? Eu estou vendo a Hélida dando conta das filhas aí. Né? Eu estou assistindo por aqui pelo celular. Não, minha irmã, é normal. É normal, você tem todo o direito de dar conta das suas filhas. Então, então, assim, a gente vai ver que, pela palavra, o status de terror que a morte nos dá, ela foi abolido pelos crentes, né? Aí Felipe aí está dizendo que está tudo normal para ele. Obrigado, Felipe. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, a gente pode observar aí que esse status foi abolido e o crente, ele passa a ver a morte com a consciência que Paulo tem. E morrer em Cristo é lucro. É lucro morrer em Cristo. Né? E aí, a gente, depois de ter visto um pouco dessa situação da questão da morte, que às vezes é tão inconveniente tratar desse assunto, né? Eu já tratei desse assunto nas 3 últimas lives dominicais pela manhã, né? E eu sei que tem pessoas que não gostam desse assunto, mas é um assunto que a gente precisa de fato ter consciência de como o crente deve lidar com a morte, como o crente deve lidar com a morte. E aí, quando a gente lida com a morte de entes queridos, então a gente vai ver um problema que a gente tem ainda hoje influenciado a igreja evangélica. Tá? E aí, ao falar dessa influência, eu vou entrar no tema que é justamente a consciência, né, dos crentes. Mas antes de falar da consciência, deixa eu falar dos problemas. Tá? O primeiro problema que a gente vai encontrar é que ainda se ensina em muitas igrejas evangélicas que há uma disciplina purgativa depois da morte para o crente. E seria um estágio posterior de santificação. Nós estamos aqui num processo de santificação. Esse processo de santificação ele vai se concluir na glória, mas ainda há pessoas que, tendo absorvido o ensino
romano ainda pensa que quando a gente morre, a gente vai ficar num estado intermediário, como se fosse um processo de santificação para poder se encontrar com Deus. Então, a gente não encontra, esse é o primeiro problema que a gente pode ver, a gente não encontra nenhuma passagem nas Escrituras que fundamente que quando a gente morre, e aí, para a gente não ficar com o estresse desse assunto tão incômodo, né? Quando o corpo se separa da alma, ou melhor, vice-versa, a alma se separa do corpo, nós não vamos, a nossa alma não vai para um estágio purgatório, né? Um estágio de aperfeiçoamento para poder ver Deus. Não existe fundamento para isso nas Escrituras. E o outro problema é que a gente também vê muitas igrejas ainda influenciando, né, com esse ensino romano dentro das igrejas evangélicas, dizendo que os cristãos, eles quando morrem, eles passam para um sono da alma e ficam inconscientes, esperando que o Senhor Jesus venha buscar a igreja, ressuscite os mortos e assim nós todos subiremos aos céus. Não existe esse outro problema fundamentado nas Escrituras. Não existe um estágio de sono e consciência da alma. Então, o que é que existe? O que é que a gente pode encontrar nas Escrituras a respeito da consciência após a morte? A primeira coisa que eu queria compartilhar aqui, que a gente pode encontrar, é que quando o crente ele dorme no Senhor, né, morre, né, quando dorme no Senhor, a sua alma é aperfeiçoada em santidade e imediatamente o crente entra numa vida de adoração nos céus. Uma coisa para a gente parar e imaginar, tá certo? A gente faz a leitura das Sagradas Escrituras e tenta visualizar, ter a imagem disso. Como é que a coisa se processa? Eu morro, minha alma é separada do meu corpo vai para o túmulo, do pó vieste, do pó voltarás, e a minha alma vai para onde? Minha alma entra num processo de adoração imediata. Onde é que a gente pode ver isso? Aí, quem quiser acompanhar, é só abrir lá em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, e é um texto que, na edição atualizada, tem como título o contraste entre Sinai e Sião, mas eu queria só ler um pedaço desse texto, eu não vou ler o texto todo, eu quero ler os versos 22, 23 e 24. Diz assim, ó: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, se você parar para observar direitinho aí que está dizendo, é que quando a gente sai daqui, como a gente diz aí no popular, né, sai dessa para melhor, né, nem todo mundo diz assim, mas quando a gente sai dessa para melhor, é para melhor mesmo, não é à toa que Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar com Cristo, né, porque não vai haver mais sofrimento, né, não vai haver mais dor de dentes, não vai haver mais problema de coluna, não vai haver mais rinite, sinusite, né, depressão. Tudo aquilo que nos leva ao sofrimento vai acabar, porque o nosso corpo ele só vai ressuscitar no dia da vinda do Senhor. Mas a nossa alma estará renovada moralmente. Cristo terá nos restaurado moralmente para estar na presença de Deus e assim podermos estar junto da Assembleia dos Justos, como diz lá o texto de Hebreus que nós lemos, né?
na Assembleia dos Justos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus. Então, nós entraremos imediatamente no rol da Igreja Celestial, né? Então, eu vou aqui usar a nossa igreja. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana de Sucupira, mas uma vez que Deus resolve que a gente saia dessa para melhor, a gente é desarrolado na membresia da igreja e imediatamente já é arrolado noutra igreja, uma igreja que está lá em cima. A gente sai de uma igreja militante, que está aqui, terrena, e imediatamente já é transferido, não tem nem reunião de conselho. Não tem nem reunião de conselho. Com isso, eu não estou depreciando o papel do conselho, mas nesse caso não tem reunião de conselho. Dá baixa aqui e já entra lá imediatamente, né? E já entra adorando, é uma vida de adoração. Então, o crente precisa ter certeza desse ensino na palavra de Deus, né? Que a gente vai estar imediatamente na presença do Senhor, tá certo? Então, a outra evidência que a gente quer mostrar aqui, né, além dessa que entra numa vida de adoração imediata, é que a gente vai estar, sim, consciente. Não vai ter, entra num sono e fica lá congelado, aí eu vou apelar para esqueci agora o nome dele, o velhinho lá da Stan Lee, né? Stan Lee congelou o Capitão América há 70 anos. 70 anos depois o bicho está lá bonitinho, né? Tanquinho, todo malhado. A gente não vai entrar no estágio de congelamento e ficar lá parado. Não. A gente vai estar imediatamente na presença do Senhor, adorando e consciente de quem nós somos e de onde estamos. Nós estaremos na presença do Senhor. É por isso que Paulo fala, é muito melhor estar com Cristo. Se eu ficar aqui, tudo bem, beleza, eu vou continuar ajudando a igreja. Mas se eu não ficar aqui, menino, eu vou estar na glória com o Pai, né? Aí alguém aí pode perguntar, pastor, o senhor estava falando aí que a gente vai estar consciente. Como é que a gente comprova isso nas Escrituras? Então, o primeiro texto que eu queria citar aqui é sobre a palavra do rico e do Lázaro, né? Se a gente for lá para Lucas, capítulo 16, e abrir lá na parábola do rico e do Lázaro, a gente vai ver essa consciência na história que o Senhor Jesus contou sobre o rico e Lázaro, né? Verso 22, aconteceu morrer o mendigo, que era Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ser levado para o seio de Abraão. Só essa questão de ser levado para o seio de Abraão mostra que ele não está dormindo ou congelado. Ele foi lá para a presença. Quando a gente fala para o seio de Abraão, o seio da igreja, o seio da comunidade, a gente está falando do melhor lugar, né? Porque eu vou até me atrever aqui a falar sem nem pesquisar, mas eu creio que o seio da mãe da gente é o melhor lugar. Desde o momento que a gente nasce, né? A gente fica velho, barbado, né? A mãe continua chamando a gente de menino e na hora de dar o consolo por algum problema que a gente fez, a mãe abraça a gente onde? Abraça a gente logo no seio, né? A gente fica lá recebendo o aconchego da mãe da gente, justamente no seio, na hora do consolo, né? Então, essa questão aqui de Lázaro nos remonta a isso, né? Que Lázaro estava ciente, tá certo? Agora, também ainda em Atos, aí no capítulo 23 de Atos, a gente vai encontrar outro texto que dá respaldo para a gente, lá no verso 43 do capítulo 23, que é outro texto também bastante conhecido nosso, né? Todo mundo conhece a história da crucificação em que Cristo foi crucificado entre dois ladrões, né? Então, na edição atualizada, em cima do verso 39, tem o título de Os Dois Malfeitores, né? Isso aqui é um título acrescentado, não está no original, tá certo? Quem traduziu a versão atualizada
preferiu botar esse título aí, tá certo? O verso 43, a gente vê a resposta do Senhor Jesus ao ladrão, que a gente pode chamar de ladrão bom, né? Porque a gente sabe que não existe ladrão bom, né? Mas, digamos assim, um ladrão bom, um ladrão que foi redimido. A resposta do Senhor Jesus é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Rapaz, como é que eu vou estar no paraíso dormindo? Como é que eu vou estar no paraíso congelado, esperando que o Senhor vá buscar a igreja? Não vai, vai estar... Quando se fala paraíso, a ideia de regalia, a ideia de conforto, é de gozo, é o que a gente pode ver lá na parábola de Lázaro, que a gente citou quase agora. Pai Abraão diz para o rico: olha, tu tivesse o gozo na terra, agora tu vai receber os tormentos. Ele, Lázaro, sofreu, agora ele vai receber o gozo, né? Então, paraíso é essa ideia de conforto, de regalia, né? E que ideia a gente tem de paraíso, né? Para algumas pessoas, a ideia de paraíso é uma rede na beira da praia com água de coco, né? Eu não sei qual é. Qual? Curativo. Assim, fica muito no imaginário, né? Isso. Já ouvi, assim, pessoas falarem que não, o paraíso é a melhor parte que você quiser desfrutar e você vai ficar lá. Então, quando eu morrer, eu vou para uma ilha tomar água de coco. Como assim? Não faz sentido. Entende? Não faz. Não faz. Eu não sei como é que vai ser o paraíso, né? Hoje pela manhã nós citamos 1 Coríntios 2,9, né? Onde Paulo já cita Isaías, e ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, nosso Deus é um Deus de surpresa. E eu acho que uma praia com solarada com rede de coco vai ser um grão do paraíso que Deus vai nos proporcionar, né? Uma coisa muito pequena, porque a surpresa que Deus está preparando é muito mais do que a gente possa imaginar. Digamos que seria só a embalagem do presente, né? Pois o presente real. A gente só está com por enquanto a gente está na embalagem do presente, né? A gente vai ver o conteúdo quando chegar lá. Exato. Outro texto que a gente pode embasar, além do texto de Lázaro e o rico, além daí dos dois malfeitores, além desse de Paulo que a gente leu aqui em Filipenses 1:23, a gente pode ver também lá em 2 Coríntios, verso 8 do capítulo 5, 2 Coríntios 5:8, diz assim, ó: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, habitar aí não é dormindo, não é congelado, não é sem fazer nada. É habitar mesmo, é viver aquele ambiente todo que pode ser proporcionado para a gente, tá certo? Agora, ainda tem mais 2 versículos que eu queria compartilhar a respeito da consciência, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, Apocalipse 6, de 9 a 11, diz assim, ó, Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então são os que já estão na presença do Senhor, clamando ao Senhor para que vingue os que estão aqui ainda. Né? Então, eles se dirigem a Deus num clamor de grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por causa do tempo, até que também se cumpra o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, a resposta que é dada para esses irmãos que já estão lá, pedindo para que vingue nós que estamos aqui, é uma resposta de conforto. Tem calma, espera, porque ainda há mais irmãos a se converterem. Então, deixa completar o número dos convertidos já estabelecidos na eternidade. Quando o último se convencer, ou melhor, o último se converter, aí sim vai acontecer de ser vingados os que estão aqui e nós estaremos no gozo eterno, todo mundo junto. Tá? O último versículo que eu queria compartilhar ainda é Apocalipse 14, verso 13. 14, 13 diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Para que descansem das suas fadigas aqui. Porque não vai ter fadiga lá. Não tem fadiga lá. Né? Então, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, porque eles estão descansando das fadigas que estiveram e as suas obras o acompanham. Então, como é que a gente pode resumir isso? É que o crente precisa ter, baseado na palavra, baseado naquilo que a gente falou, certeza de que vai estar na presença de Deus. Assim, é como um portal. Lá vou eu apelar para Stanley de novo. Não é aquele portal lá do homem lá que aqui não faz a rodinha, né? Ele faz a roda assim, abre o portal e atravessa de um lado para o outro. Mas é como se fosse um portal. A gente vai sair dessa dimensão física. O nosso corpo vai ser separado da nossa alma, e nossa alma entra imediatamente na outra dimensão e estaremos no gozo eterno, como o ladrão esteve no dia seguinte, né, desde já estarás comigo no paraíso. Então o crente precisa, mesmo que a morte seja algo indesejada, seja algo que a gente não queira passar, e não queira que ninguém que a gente ame queira passar, queira que passe, a gente precisa ter essa certeza. E precisamos consolar os nossos corações com essa certeza de que, logo após a morte, como diz Hebreus 9, 27, segue-se o juízo. O juízo, que juízo é esse? Deus está julgando quando alguém morre. Aquele que é injusto vai para tormento eterno. Aquele que é justo vai... O julgamento é esse. Vinde benditos do meu Pai. Imediatamente são colocados na presença do Senhor, na glória eterna. E nós estaremos com Ele. E, sem querer, de maneira nenhuma, trazer desconforto, eu queria que, crendo nessa palavra, se todo mundo crer nessa palavra que a gente acabou de compartilhar, se sinta consolado diante de qualquer um daqueles que você conhece, que é ente querido, que era servo do Senhor, está lá na glória. Eu não sei se fica muito desconfortável, eu espero que não seja desconfortante, mas no início dessa pandemia nós perdemos uma pessoa muito querida, né? O presbítero José do Carmo. E hoje pela manhã eu lembrei dele de novo. Coloquei lá na nossa live a música do Grupo Elo. E eu tenho certeza absoluta que o violão que ele está tocando lá em cima não é esse violão que a gente tem aqui na Terra. É um violão muito melhor. Não sei se ele foi promovido lá, mas ele deve estar louvando. Céu, lindo céu, é o que Deus tem preparado para nós. E a gente tem que imaginar isso de todos aqueles que dormiram em Cristo. Estão na presença do Senhor. Veja como a presença do Senhor é maravilhosa. E eu encerro com esse versículo do salmista, lá no Salmo 27, verso 4. O salmista está apelando, ele está fazendo um apelo lá no capítulo 27, verso 4, quando diz assim, ó,
uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se aqui na terra está na presença do Senhor, com todas as limitações que nós temos no meio da igreja militante, já é uma coisa maravilhosa, imagina na igreja celestial. Então a gente tem que imaginar essas pessoas que nos deixaram aqui nessa condição. Estão lá louvando, estão fazendo aquilo que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Eu espero que eu tenha contribuído, né, que os irmãos que assistirem tenham consciência que estarão conscientes quando chegarem lá. Eu vou estar, eu só não vou poder me comunicar com ninguém aqui na Terra, mas eu vou estar dando glória e pulando lá no céu, tá certo? Ai, se comunicar com a gente aqui, hein? Que barato. Não dá, não pode, né? Aí seria já uma heresia. Assim, Reverendo Fábio, mais uma vez, obrigada pela sua mensagem. Que Eu que Deus agradeço. continue grandemente a sua vida, a sua família. Mesmo nessa situação que a gente se encontra, né? A ansiedade para voltar para a igreja é enorme. Isso. Olha, todos os dias eu vejo reportagem e fico observando para ver quando é que vai voltar os templos religiosos, para poder a gente finalmente se encontrar, né? Enquanto igreja, e estarmos todos juntos adorando e servindo, né? Fazendo toda a nossa comunhão enquanto membros da Igreja Presbiteriana de Sucupira. Eu acho que isso é importante. Então, as lives, o Zoom, os Hangouts, eles é uma forma de estreitamento, né, dessa comunhão. Então, assim, eu agradeço sua presença de hoje. Foi ótimo. Eu até conversei com o Breno, eu disse, Breno, eu não domino esse assunto. É um assunto um pouco fora do meu contexto. Realmente, eu nunca tinha estudado sobre isso, achei super legal. Peguei aqui, marquei os pontos que o senhor falou, os textos, para depois eu estudar também e ter um pouquinho desse conhecimento, que eu acho que é importante. Né? Eu acredito que quanto a isso era muito supérfluo, né? Muito superficial, por cima, que é aquela... Mas o que a professora me dizia, né? Quando chegar lá, vai ter água de coco. Vai ter o quê? Vai ter água de coco na praia, né? Ou cidades de ouro, enfim, a gente não sabe como é que vai ser, a gente só está ainda no papelzinho presente, né? Isso. Ele não tem então, assim, Deus abençoe sua semana. Espero que a gente consiga voltar logo, né? Tá tendo um afrouxamento dessa quarentena, mais de 80 dias, eu acho que tá todo mundo doido já. Tá todo mundo maluco. Olha, quando voltar para a igreja, se prepare, viu? Vai estar todo diferente. O culto, olha, a ânsia tá tão grande que, se brincar, o culto vai levar 4 horas. Com certeza. Começa de 6, sai de 10 horas da noite. Eu acho que é uma vigia. Eu só, assim, uma sugestão, começa assim num dia e termina no outro, sabe? 24 horas. Uma vigília de gratidão. 24 horas de gratidão. Aí cada hora seria um grupo da igreja, o MP, a SAF. Eu acho que todo mundo ia topar, viu, pastor? Com certeza. Olha, isso é uma ideia que a gente pode começar já a trabalhar agora, né? Eu não sei se a gente vai conseguir voltar agora em junho, né? Mas aí, se a gente conseguir voltar, a gente já agenda isso aí agora para julho, sei lá, não sei qual seria o melhor dia. E mesmo que a gente não volte agora, em junho, né, nós estamos compartilhando aí que o Conselho está vendo aí a possibilidade de a gente fazer essas lives também na igreja. E se a gente fizer essas lives na igreja, aí a gente tem condição de fazer um culto mesmo, né, um culto normal, e aí compartilhar com os irmãos. Mas o ideal é a gente poder voltar a estarmos todos juntos e nos abraçarmos sem medo de pandemia, de coronavírus. E eu não sei se está estourando o tempo, mas eu quero agora agradecer a todo mundo aí que me aguentou, viu? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e confortem os seus corações, porque nós que cremos em Cristo Jesus
não temos nenhuma condenação mais sobre nós, porque ele pagou tudo na cruz e estaremos com ele na glória, louvando assim que a gente sair daqui. Certo. Muito obrigada, pastor. Me despeço do senhor. Tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Então, pessoal, a gente está terminando mais uma live de nossa UMP, da Igreja Presbiteriana Sucupira. Eu sou Eli da Rafisa e vamos recitar o nosso moto, né? Todos juntos, você aí também. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Se Deus quiser, até a próxima live. Um cheiro. Boa semana para todos e que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. E Gabi, mais uma vez, parabéns, viu? Um cheiro. Tchau, tchau.